Oi, tudo bem com você? Para quem não me conhece, meu nome é Kelly Nobre. Vou aqui falar para vocês de marketing digital, mas eu vou falar coisas que ninguém fala. Acreditem em mim. Experiência desde 2018, já apanhei bastante aí no marketing digital e hoje eu vou trazer só aquelas coisas que realmente funcionam, que nem sempre são as ferramentas que você vai aprender aí, tá? Você vai entender no decorrer do vídeo. Então vamos lá. Primeira coisa, liberdade geográfica. Você sabe o que é isso? Muita gente não sabe o que é liberdade geográfica. E eu passei a entender o que é liberdade geográfica a partir de 2018. Só que eu entendia só na teoria, na prática mesmo eu fui viver em 2021. Porque aí eu falei, ok, zerei a vida, é esse o caminho que eu quero, não vou andar mais para trás. E coisas que para a realidade dos nossos pais e dos nossos avós é uma coisa muito distante. Então se a gente chegar lá e comenta ou pede um conselho, vão chamar a gente de maluco, simplesmente. Então, primeira dica, tampa os ouvidos, foca naquilo que você quer, ouve só aquilo que você tem real interesse. Coisas negativas, sai fora, porque tudo isso é uma prova do universo aí para ver se você está preparado ou não para esse próximo passo. Então, se você conseguir não ouvir essas pessoas, o universo já entende que os caminhos estão abertos e é só você seguir igual um foguete aí. Então, bora lá. O espaço geográfico, né, que a gente está aqui no planeta Terra, durante muitos anos da minha vida, ele foi reduzido apenas ao bairro onde eu morava. Por quê? Porque eu venho de uma época, né, que não existia internet. Pois é, eu tenho 39 anos, nós estamos no ano de 2023 e na época que eu era adolescente, até a minha fase adulta, a internet era uma coisa meio que inacessível. Na minha adolescência que a internet começou a aparecer, mas era internet de escada, é outro rolê, vocês não precisam nem querer entender. É uma coisa muito distante, muito velha, assim, coisa que ninguém fala. Mas desde aquela época foi quando eu tive contato. E crenças limitantes já começaram a surgir dali. Aonde computador é cheio de vírus, nada do que tem aqui é real, tudo isso aqui é uma coisa que não vai pra frente, a internet pode mudar o mundo, mas ninguém explicava o porquê. Enfim, fui educada para estudar até o terceiro colegial, fazer faculdade, escolher uma profissão, obviamente me dedicar àquela profissão para eu ser alguém na vida, coisa que nunca entrou na minha cabeça. O que é ser alguém na vida? Para mim, ser alguém na vida é alguém que conseguiu realizar todos os sonhos, só que eu mal conseguia sonhar, porque até minha fase de criança, o bairro onde eu morava era o limite territorial. Quando a minha tia fazia uma viagem ou outra, ela trazia fotos, eu falava, nossa, isso aqui existe. Quando eu via na televisão, em filmes, para mim aquilo era ficção. Quando eu via matérias na Globo, tal, de lugares de outros países, aquilo para mim era uma coisa impossível, distante. Na época da faculdade, eu falei, isso aqui vai começar a mudar, porque vai virar uma coisa que era distante, vai começar a ficar mais próximo de mim. E aí eu me formei. E aí eu me liguei que quando eu me formei, o salário não era lá aquelas coisas. Eu ficava pensando, mas se eu investir R$1.000 por mês na época da faculdade, né, durante 5 anos, mais 3 anos mais 1 ano e meio de pós-graduação, mais 1 ano e meio de uma outra pós-graduação, se juntar todo esse montante, mais lanche que eu pegava na faculdade, mais condução, mais o tempo, enfim, eu não vou recuperar esse valor nunca. Então isso não fazia sentido na minha cabeça. Eu ficava pensando, nos escritórios de advocacia que eu passei, aprendi muita coisa e uma das coisas que eu aprendi é que lá tinha um teto para você ganhar. Então advogados que trabalhavam lá há 10 anos, há mais de 10 anos, ganhavam ali no máximo na época R$4.500, R$5.000. E eu pensava, peraí, se você dividir isso pelos 10 anos de casa que a pessoa tem, cara, é uma mixaria. A pessoa tem a condição de ir lá financiar uma casa, um apartamento, que não vai ser dela, vai ser do banco, até ela quitar quando ela fizer o cumprimento do acordo do prazo de 30 a 35 anos, né? Para comprar a tal da casa ou do apartamento. Seja na planta, seja pronto, financiou, não é teu, cara. Você tem dívida, você não tem casa. Então eu ficava, caramba, não é essa a realidade que eu quero. E as coisas não faziam sentido. E aí fui trabalhar na área e vi que eu aprendia muita coisa, mas aquilo ainda não era o meu propósito de vida. E eu fiquei muito confusa. E eu não entendia qual era o sentido da vida. Por que tanto sacrifício? Por que pegar metrô da linha vermelha em São Paulo,
né? Aquele aperto, só quem já pegou sabe do que eu tô falando no horário de pico. Chega na estação Sé, é uma coisa desumana. E a gente se acostuma com essa vida. Você fala, caramba, a vida é só isso. Quer dizer, então, para eu ganhar dinheiro, eu trabalho, eu tenho que me sacrificar. E aí você fala, não tá fazendo muito sentido esse sacrifício. Eu não quero essa vida chata, não. E aí onde as pessoas desviam esse caminho e podem passar a usar droga, ou podem passar a beber, sem freio, numa balada, que também não deixa de ser uma droga. Ou então a pessoa para de estudar, a pessoa desanima, começa a engordar, emagrecer, enfim, a pessoa pode seguir diversos caminhos, né? Um deles ou vários deles, para tentar jogar aquela frustração de que aquilo que ela almejou não foi alcançado, que ela mesma não perguntou para ela o porquê que não deu certo, né? Fato é, grava isso, Deus, para quem acredita, né? Você dá o nome que você quiser, aqui não tem cunho religioso, então tem gente que fala o Criador, todo, o universo, não importa. Esse cara que tem todo esse mecanismo, que fez tudo isso, ele quer o melhor para cada um de nós. Porque nós somos a criação dele, ponto. Então parte dessa premissa. Se você tem inteligência suficiente para você aprender uma coisa nova, por que é que você vai desperdiçar o seu tempo fazendo aquilo que não te faz feliz? Não tem o menor sentido. Então você vai atrás daquilo que você pode alcançar os seus sonhos. No meu caso, meu sonho era ter uma vida muito boa, era ter mais condição de vida para ajudar mais pessoas. Né? Já fiz várias ações humanitárias ao longo da minha vida e para mim ainda não era suficiente, eu queria ajudar mais e minha situação financeira não permitia. Ou eu ajudava mais, não pagava meu aluguel na época, ou eu ajudava muito mais e não comia. Então eu ajudava com pouco e o resto eu sobrevivia. E para mim aquela matemática não fechava, não fazia o menor sentido. Quero mais, eu quero mais, eu quero mais, quero mais. Então o dinheiro que entrava na minha vida, eu pagava as contas, né? Depois da faculdade eu fui morar sozinha, eu pagava as contas, sobrava dinheiro, eu ia viajar, porque eu queria colecionar experiências. Mas aí chegou uma hora que eu falei, tá, ok, o litoral norte de São Paulo eu já conheço muito bem. Alguns lugares do litoral sul eu já conheci. Agora eu vou conhecer o Nordeste. A oportunidade que eu tive para o Nordeste, eu fui conhecer um estado do Nordeste. Depois eu fui conhecer o nosso vizinho, o Rio de Janeiro. Depois eu fui conhecer numa outra oportunidade o sul de Minas. Caramba, existe realmente vários lugares, várias culturas diferentes. Eu quero conhecer isso. Eu tinha sede, eu tinha fome de conhecer isso. Mas a vida que eu estava levando não ia ser rápido o caminho. Ia demorar muitos anos, talvez, quando eu tivesse, sei lá, uns 60 anos de idade, eu alcançasse esse objetivo. E eu não queria esperar tudo isso. E aí, o que eu fiz? Não satisfeita, fiz aquilo que nem um pai nem uma mãe recomendaria para a filha na época, pelo menos na época que eu vivi, que é largar tudo, não querer voltar mais para a área, né? Eu não voltei por dois motivos. Primeiro era liberdade geográfica, a segunda liberdade de tempo, e a outra liberdade que eu tinha era de poder ficar com os meus filhos, né? Que na época era um filho só, que era o Diego, que foi meu pontapé ali, foi o meu calcanhar de Aquiles na época para poder ter coragem para fazer isso. É outra dica, tá? Filho nunca vem para te atrapalhar, filho vem para te ajudar. Bom, enfim, e aí eu, nessa fome toda de não me convencer daquilo que era o sistema, eu fui pesquisar na internet como fazer renda em casa, como ganhar dinheiro em casa. Acho que todo mundo começa assim. E eu achei diversos cursos, diversos temas dentro da área digital. Eu leiga, não sabia nem por onde começar. E aí eu fui comprando um curso, comprei um outro curso, comprei um outro, comprei uma porrada de curso. E aí tá, mas cada um defende um ponto de vista. Um fala que você tem que automatizar o Instagram na época, outro fala que não precisa, outro fala para impulsionar organicamente, outro fala para colocar no Ads, enfim. E aí fez um nó na minha cabeça, eu fui para uma área, deu certo, que foi do e-commerce na época, deu super certo, só que aí eu falei, tá, gostei dessa experiência, mas ainda não é isso que eu quero. Eu quero trabalhar em casa de pijama e fazendo venda no automático de produto digital, porque era uma coisa que quase não existia na época, mas o pouco que existia já estava sendo muito consumido e eu estava já nessa vibe, nessa visão, já estava tendo uma visão macro. E aí foi o que eu fiz. Fui lá, comprei, nossa, tremeu a câmera, desculpa. E aí o que eu fiz? Fui lá, comprei o curso, né?
e não comprei mais nenhum outro. Por quê? Porque esse último curso que eu comprei, que se chama Fórmula Negócio Online, esse curso, ele ensina exatamente o passo a passo para quem quer começar do zero, faturar de no mínimo 3 a 10, 15 mil reais, no mínimo, tá? Porque é escalável o seu negócio, você pode ganhar R$1.000 hoje, 3 mil, você pode ganhar 100 mil. É escalável, vai depender do seu esforço físico, da sua dedicação. E aí eu comprei e comecei a estudar e falei, peraí, tudo isso que ele está explicando, embora seja específico para afiliados, eu posso aplicar no e-commerce, aplicava, dava certo. Isso eu posso aplicar no Mercado Livre, que era a plataforma que eu usava na época, dava certo. Porque tinha o e-commerce na época do Instagram, o e-commerce do Mercado Livre e depois eu fui para o e-commerce da Shopee, tá? Então eu falei, ok. E aí vem o tal do momento que eu nunca esperei que fosse acontecer na minha vida, a liberdade geográfica, né? Que foi quando eu comecei a namorar. Eu já tinha o Diego né? Já tinha me separado da pessoa do meu relacionamento com meu filho. E aí depois de mais ou menos uns 2 anos, eu me relacionei com uma pessoa que morava em outro estado, né? Eu em São Paulo, a pessoa em Santa Catarina. E aí a pessoa já tinha o trabalho dela fixa lá. Essa pessoa é o meu marido, tá, gente? O Thiago já tinha o lugar dele de trabalho em Santa Catarina. E eu tinha o meu trabalho em São Paulo, trabalhava com e-commerce, mas já estava ali com o pezinho no digital para infoprodutos, estudando ali freneticamente. E aí eu descobri, na prática, que eu poderia me mudar para Santa Catarina sem ter que me preocupar com o meu trabalho, porque era só pegar meu estoque e trazer junto com a mudança. E foi o que eu fiz. E eu fiz isso muito rápido, porque a gente comprou uma casa em Santa Catarina, na época, e quando eu mudei pra cá, eu só tinha visto a casa pela internet. Quando eu mudei pra cá, que eu vi como que era a casa, foi a primeira vez que eu entrei, na loucura. Coisas da nossa vida acontecem na loucura. Quando você não imagina que vai acontecer, de repente sua vida dá um boom, tá? Mas eu tive a liberdade de não ter que me preocupar, né? A liberdade de mudar sem ter que me preocupar. Eu vou falar com meu chefe, vou pedir transferência para outra empresa. Eu não posso mudar porque a criança está na escola. Eu não posso me mudar por causa disso, por causa disso. Não, eu não me preocupei com nada disso. Eu simplesmente peguei minhas coisas, coloquei dentro de um caminhão e vim para Santa Catarina e saí de São Paulo. E aí vim para minha casa e depois eu mandei vir o carro, porque eu vim no carro do meu marido e aí meu carro veio depois. Gente, as coisas foram acontecendo e quando você vê, você fala, meu Deus, eu era uma pessoa em 2017, 2018 eu entrei para o mercado digital e 2023 já faz o quê? Alguns anos, né? Poucos anos que eu estou aqui em Santa Catarina, mas eu mudei em 2021, mas assim, tudo foi acontecendo magicamente, se você parar para pensar. É o jogo, é só você jogar o jogo. E jogar o jogo é você trazer para dentro do seu corpo a energia de coisas que você quer conquistar. Os seus olhos, ele é o espelho da alma. Então, tudo aquilo que você vê, direto ou indiretamente, vai afetar seu organismo e a sua vida. Então, se você assiste só violência, você vai entrar na vibração da violência. Então, pode ter uma situação de violência na rua e você tá ali naquele momento. Isso foi você que atraiu. Então, a gente tem que assumir as nossas responsabilidades, entender que tudo que acontece é por culpa e escolha nossa. A partir desse pressuposto, ok, junta com aquele que eu ensinei que Deus quer o melhor pra gente e você junta com a ação que você tem de querer mudar a sua vida. O digital, ele traz isso. Então, quando eu descobri na prática que eu poderia me mudar para onde eu bem entendesse, tudo fez sentido pra mim. Eu falei, eu quero isso pro resto da minha vida, eu quero digital pro resto da minha vida, porque eu quero me mudar pra um lugar da próxima vez, eu quero ter uma experiência morando, sei lá, no Rio Grande do Sul. Eu quero morar lá e eu não quero nem levar estoque. Eu quero simplesmente vender infoproduto, colocar a campanha pra rodar em automático e ir pra galera. Eu posso fazer isso hoje. Então é isso que eu desejo pra você. Eu vou deixar aqui o link do melhor curso que existe para afiliados e ali você vai ter vários insights. Se você quiser a área do e-commerce, dropshipping, você vai poder usar para tudo isso. Se você é focado em aprender impulsionamento no automático, tá? Que pelo Ads, no caso do Google, ou você quiser colocar no Instagram ou no Facebook, lá também ensina tudo, tá? O Alex Vargas, ele pega na sua mão e ele te ensina o passo a passo para quem é leigo, até eu que sou da área, né, da época jurídica, e eu simplesmente fui ali
com calma para aprender, aula por aula. Com criança pequena você pode fazer nas suas horas livres, que é o que eu faço. Hoje meu marido está em casa, ele ficou com a minha filha para eu poder gravar uma sequência de vídeos. Então é isso, é você adaptar, é você viver o jogo, é você olhar de fora e falar, vou experienciar isso aqui e respeitar o processo. Não é você entrar hoje e achar que amanhã você vai ficar rico, não. Respeitar o processo. Um bebê demora 9 meses até ele ficar pronto para sair da barriga da mãe, tecnicamente. Tem as suas exceções, né? Que são mais antecipadinhos. Mas é viver o processo. A gente nasce, a gente cresce, a gente evolui e um dia a gente não vai estar mais aqui. Então a gente tem que viver essa experiência da melhor forma possível. O digital permite você ter essa liberdade geográfica. Eu espero um dia vir gravar aqui para vocês. Espero não e vou. Olha, hoje eu realizei um dos meus sonhos, que era viajar para o país tal, né? Que é um país que eu quero conhecer muito. Eu quero conhecer os países nórdicos, então não é só a Noruega, eu quero conhecer outros países também, mas em primeiro lugar a Noruega, onde eu vou vir aqui e vou gravar para vocês. Conseguir conhecer a Noruega e aí a gente vai fazer um antes e depois, vai ser muito legal, porque o futuro a Deus pertence, mas a gente faz o nosso caminho. A gente tem a escolha de ir pelo caminho A, pelo caminho B. Tem diversos, é um leque a nossa vida. A gente escolhe qual caminho que a gente quer traçar. E no final das contas sempre dá certo. Tudo aquilo que você colocar o foco, tudo aquilo que você se empenhar, não tem como existir um outro resultado a não ser dar certo. Então a dica bônus aqui é: duvide que vai dar errado. Eu duvido que isso daqui não vai me trazer nenhum benefício. Eu tenho certeza que isso aqui vai dar certo. Eu duvido isso aqui não dar certo. Eu tenho certeza que vai dar certo. Eu duvido não dar certo. E é assim que você tem que pensar, né? Então, foco, paz, respeito ao processo, não queira atropelar. Conseguiu gravar, grava, não conseguiu, não grava. Sonhe. Entre na internet, assista vídeos dos países que você quer conhecer e os países que você não conheceu. Assista vídeos de pessoas, siga pessoas na internet que têm essa experiência de vivenciar outros lugares do mundo. Pessoas que vendem infoprodutos e podem mudar de residência quantas vezes elas quiserem, né? Por quê? Porque elas têm liberdade. Não existe nada melhor do que liberdade. Não existe nada mais maravilhoso e extraordinário do que você poder fazer aquilo que você quiser. Ninguém vai te impor e falar o que você quer fazer. Você é dona da tua vida, você pode tudo. Você que me ouviu, que ficou aqui comigo até o final, curte, deixa seu comentário, compartilha e espero de coração ter te ajudado. Um beijo no seu coração. Tchau e até logo.